Você entrou na seleção quando? Eu entrei com 18 anos. Nossa, 18 novinho. anos. E aí eu fui até os 26, mais ou menos, na seleção. E aí foi quando você se tornou campeão em que modalidade? Eu nadava as provas de 100 200 peito e 100 200 medley. Né? Então, essas eram as minhas principais provas. Lógico, a gente nada outras provas, mas o principal mesmo eram essas provas, que eu disputava os campeonatos brasileiros, né? Copa do Mundo, e eram essas provas. E é muito legal falar também, porque, assim, imagina, eu sempre gosto de voltar atrás e me imaginar aquela criança, aonde aquela criança ia chegar, né? Então, assim, quando eu viajava para os países, sempre eu trazia alguma coisa, né? Alguma lembrancinha para falar assim, ó, pum. Tive aqui. Pai. Então, putz, Inglaterra, China, Austrália, França. Então, fala, caracas, foi muito gostoso, porque você acaba conhecendo muitos países que se você tivesse que realmente conhecer, é difícil, né? É difícil para você ir lá e, pum, bancar. E fazendo aquilo que eu mais gosto, que foi o esporte, a natação. Então, muito privilegiado nesse sentido, né? Exato. Então, nossa, é gostoso falar. De viver um sonho. Não, e deve dar muito orgulho pros seus pais, né? Porque sim, quando que ele ia imaginar lá o moleque que tava começou a nadar e ia parar lá numa seleção brasileira de natação, nossa, né? que orgulho. É muito legal que na época ali, né, no meu auge, ele tinha um programa de TV chamado Planeta Água, se não me engano, da ESPN, da Sport TV, não vou lembrar. E aí passava muito sobre natação, né? E minha mãe, imagina, na época eu morava já fora de casa, né? E minha mãe ficava ali vendo o programa, me ligava. Então você fala, caracas, minha mãe acho que sentia muito orgulho de mim, né? Ela é sua minha fãzaça. Então é gostoso, né? Lembrar disso e falar, cara, valeu a pena tudo que a gente, né, passou. Então, é gostoso lembrar. Quem você encontrou, assim, de famoso do esporte, da natação, que, sei lá, entrou na piscina com você, pode ser do Brasil e do mundo, assim, você olhava e falava, caraca, olha quem tá aqui do meu lado. Na minha época, assim, a minha época do Gustavo Borges, do Fernando Scherer, do Rogério Romero, que a gente pegou seleção juntos, né? Tinha o Luiz Lima, né, que hoje aí é um político que está bem influente também. Então, são pessoas que na minha época eu ficava ali de olho para aprender, né? Porque eram referências, imagina, atletas olímpicos aí que representaram tão bem nosso país e a oportunidade de estar ali com eles, de perguntar, né? É gostoso demais. O Thiago Pereira, na verdade, é muito legal, né? Inclusive, foi, acho que o ano passado, a gente estava no evento, aí um amigo nosso em comum acabou ligando e a gente falou. E, assim, eu bati o recorde sul-americano, né? E eu falei assim, ó, Thiago, você é o único cara que bateu o meu recorde, mas que eu não fico bravo. Porque eu posso falar que o meu recorde sul-americano ficou com um atleta medalhista de prata nas Olimpíadas. Então, eu fico tranquilo, organizado. Né? Então, é gostoso lembrar disso e saber que, como eu falei, eu não era talentoso, mas eu era muito dedicado, muito dedicado. Então, foi através dessa dedicação que cheguei a um lugarzinho, né? Podia chegar para a Olimpíada, mas, tá bom demais. Não me sinto frustrado por causa disso. Isso é bom, isso é bom. Uma coisa que a gente ouve bastante aqui, dos treinadores que vieram aqui, muitos deles têm um histórico com natação e depois foram para a corrida, né? Eu fui nadador de competição também, nadei Campeonato Paulista, Brasileiro, trabalhei com equipamento de natação, óculos, aquelas roupas tecnológicas e tal, né? E daí o pessoal perguntou assim, Edu, por que você não vai pro triatlon? E é muito interessante que a maioria dos nadadores que foram de competição chega numa fase dos 20 e poucos anos, não querem ver mais piscina, assim, pro resto da vida, né? E aqueles nadadores que eram mais ou menos acabam pegando mais gosto pro triatlon. A gente vê isso daí bastante, né? Não é o seu caso é o contrário. Você foi nadador de competição, você poderia pegar um bode de piscina e nunca mais querer ver a piscina. Na piscina, né? Imagina, treinar três vezes por dia, você não quer ver piscina de jeito nenhum, né? Mas não foi isso que aconteceu com você, né? Não foi. Foi muito engraçado, porque quando eu cheguei nos 30, 31 anos ali, eu falei, eu não vou conseguir chegar à Olimpíada como nadador, então eu vou tentar ser um treinador olímpico, fazer um atleta olímpico para eu ir para a Olimpíada, que é o meu sonho. Né? E fiquei trabalhando com as categorias de base, vários atletas, né, se destacaram nas minhas mãos ali com o meu trabalho e tal.
E, inclusive, até disputaram seletivas e tudo mais, mas eu falei, E, assim, o triatlo apareceu de um momento que eu estava já, imagina, 5 anos. Eu parei de nadar com 78 quilos. Bati 96 nesses 5 anos. Caramba. Meu, alimentação, comia qualquer coisa, já não treinava nada e tudo mais. E aí, quando eu fui, né, ver, eu falei, 96 quilos, eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. E aí foi quando eu comecei a correr, a pedalar com a bike emprestada de um amigo e senti que, nossa, como é gostoso a atividade física, né? Por que eu falo isso? Porque foi dessa forma que eu acabei deixando a natação para seguir no triatlo. E aí, entra no que você falou, Edu, para mim foi muito fácil, já nadava. Aí comecei a correr, tinha muita noção de ritmo. Para pedalar, sempre gostei de pedalar. Quando eu olhei assim, eu falei, já estou no triatlo. Sim. Né? Então, é gostoso você sentir aquela mesma alegria que eu senti quando eu tinha aqueles 9 anos, quando eu entrei na equipe, eu voltei a sentir com 36 anos de idade. Nossa, conhecendo um novo esporte, conhecendo tudo de novo. Isso. Então, imagina, até 31 anos, ok, natação, sucesso, ok. 5 anos, tive sucesso também, mas a minha saúde estava indo por espaço. De 78 para 96, quase 100 quilos. Eu tenho 1,78. E aí você, né, começar a se movimentar e sentir o prazer numa nova modalidade, cara, para mim foi... Eu falo que assim, eu sou privilegiado de ter 2 vidas como esportista, né? Sim. Tem gente que tem até mais, mas eu tô feliz demais em ter conhecido o triatlon no momento que eu, né, busquei resgatar a minha saúde. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!